Nesse momento aqui, você já tem toda a bagagem suficiente para aprender finalmente a topografar essa lesão. Pessoal, quando a gente fala em topografar essa lesão, o que eu quero principalmente que você saiba é: Lucas, a lesão está onde? Antes do quiasma, no quiasma ou depois do quiasma? E se for depois do quiasma, me fala um macete. Como é que é o padrão de cada tipo de lesão? É isso que você tem que saber. Então vamos lá, junto? Tá lá, topografando. Pessoal, qual é a pergunta? Tá antes do quiasma, no quiasma ou depois do quiasma? Porque o padrão de lesão é diferente. Vamos relembrar aquela imagem? Gente, antes do quiasma é daqui para cima. É, ó, na retina, no disco óptico, no nervo, principalmente, ó, no nervo óptico. Aqui que está o problema. Quando a lesão é quiasmática, o problema está onde? No quiasma. Geralmente é alguma estrutura que está perto dele, como a hipófise principalmente, que está, ó, crescendo, dilatando, comprimindo o quiasma. Que doença que faz isso, pessoal? Algo que começa a crescer, 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 aperta e comprime, lesa uma estrutura. Tumorações. Então, ó, tumor de hipófise é clássico de ser uma lesão quiasmática. Crâniofaringioma também é outra. Uma dilatação da artéria que passa por ali, um aneurisma também é outra. Agora, quando a gente fala das lesões retroquiasmáticas, são aquelas dali em diante. São estruturas que afetam, por exemplo, a radiação óptica, ou o lobo temporal, ou o lobo occipital, e por aí vai. Então, quando a gente falar das lesões pré-quiasmáticas, antes do quiasma, tem certo padrão de lesão. Que você vai ver isso, vai estudar e vai saber, ó, isso aqui provavelmente está antes do quiasma. Por quê? Porque é um paciente, pessoal, que vai apresentar para você isso aqui, ó. Ó, perda de visão monocular. Como assim? Gente, lembra daquela foto? Cara, se você corta o nervo óptico, o que vai acontecer com o outro olho? Nada, pô. Agora, nesse olho aqui, já era. A visão está depletada. Você não enxerga, você vai ter a perda de visão monoocular. Que mais? Diminui a percepção de cor? Lógico, você lesou ali fibras que estavam carreando aferências de cones, por exemplo, da mácula, que dão uma ideia pra gente do que é um verde, do que é um vermelho, do que é um amarelo. Agora, se você lesou isso, já era. Acromatopsia, discromatopsia pode estar presente nesses pacientes. Ó, defeito pupilar aferente. Gente, é claro, lembra daqueles reflexos fotomotores, por exemplo? A aferência, ou seja, aquilo que chega, é do nervo óptico. Se você lesou o nervo óptico, não chega a aferência, vai ter uma alteração desses reflexos. Então isso pode ser, por exemplo, uma neuromielite óptica, uma esclerose múltipla, patologias que afetam ali o nervo óptico. O disco óptico do paciente vai estar lesado? Bom, depende, tem doenças que sim, tem doenças que não, isso é variável. Dependendo da patologia, você pode acometer o nervo, mas também pegar lá em cima, lá na retina, lá no disco óptico. Agora, tem doenças que não. Você lembra aquela foto que eu te mostrei? A lesão pode ser lá embaixo, mais perto do quiasma, não tem nada a ver com o disco óptico. Beleza, não vai estar alterado. Agora, olha só como é que é diferente uma lesão, ó, quiasmática. Quando o problema for no quiasma, gente, ele vai ter hemianopsia, ele vai ter alteração do campo visual. Tá lá. Geralmente ela é bitemporal. E eu vou te explicar por quê. Você não vai decorar, você vai entender. Geralmente a hemianopsia ela é bitemporal, botei até uma exclamação ali para você lembrar disso. Como é que vai estar a acuidade visual? Preservada. Como é que vai estar a cor? Preservada. Como é que vai estar o disco óptico? Normal. Tranquilo, vai ter uma hemianopsia bitemporal e é isso que você tem que saber. Agora, e se o problema for não no quiasma nem antes dele, mas sim depois? Gente, mole também. O paciente vai ter uma hemianopsia homônima contralateral. Lucas, eu estou ouvindo você falar e estou só aceitando. Não estou entendendo nada. Relaxa. Vou te mostrar aquela foto de novo e você vai entender tudo que eu estou dizendo aqui. Hemianopsia homônima contralateral preserva a acuidade visual, preserva as cores, preserva o disco óptico. Agora, peraí, que ponto de exclamação é esse? Gente, é porque alguns livros colocam que algumas lesões centrais podem sim gerar acromatopsia. Então você coloca ali um asterisco, porque às vezes pode não preservar a cor, mas isso aqui é mais exceção. Eu só coloquei esse asterisco, porque às vezes você anota aí no resumo que ó, sempre preserva a cor, e aí você vê um dia um livro falando, uma questão falando disso, e vai achar que a aula estava errada. Beleza, então olha só que interessante. Uma lesão depois do quiasma vai dar uma hemianopsia homônima, ou seja, do mesmo lado. Como assim do mesmo lado? Imagina o olho direito. O campo visual à direita vai estar prejudicado
e o campo visual do olho esquerdo, também a direita vai estar prejudicada. Então, ó, esse campo visual aqui vai estar prejudicado, porque é direita de um olho, direita do outro olho. Homônima. Hemianopsia, homônima. Por que é contralateral? Você já vai entender pela imagem. Beleza, vamos lá. Aqui a foto de novo, para vocês relembrarem como é que havia. E agora eu vou te mostrar uma foto mais complexa que essa. Calma, não fica lendo, vou até entrar na frente aqui, para que vocês tenham a noção, ó, de como é que é a via e como é que fica a lesão aqui do lado. Pessoal, não tem mistério. É claro que vocês não precisam decorar isso aqui tudo, muito menos dessa imagem aqui, que é mais complexa ainda. Mas vocês têm que ter uma noção de como é que funciona esse padrão de lesão, para que você, ó, pela anamnese do exame físico, topografe aquele problema sem necessidade de uma ressonância de uma tomografia. Claro que muitas vezes você vai precisar pedir esses exames, mas antes deles você já vai ter a hipótese formulada. Então, pessoal, olha só que interessante. Se você pega aqui, ó, por favor, não lê. Eu sei que a tendência é a gente ficar lendo essas fotos, mas não tem como eu ficar escondendo, porque é muita informação importante que eu vou ficar mostrando o tempo todo para vocês. Então, ó, foca nessa parte aqui. Você tá vendo que tem vários numerozinhos? Ah, lesão aqui no 9, o que acontece? Ah, e se lesar aqui no 2, que é no quiasma, o que acontece? Ah, não, vou lesar aqui no nervo óptico. Como é que... Vou te falar das principais. Vamos começar pelo básico? Gente, mole. Ó, lado left, esquerdo e direito. Lesão 1. Você for lá e cortou o nervo óptico do paciente à esquerda. Como é que vai estar esse olho aqui? Perfeito. Como é que vai estar esse aqui? Completamente cego. Tá lá. Preto de um lado, não enxerga nada, normal do outro. Não mistério nenhum. Agora, vamos descer um pouco mais? Lesão no quiasma. Pessoal, teve uma compressão quiasmática, uma doença de hipófise, uma doença relacionada a craniofaringioma, um aneurisma bilateral, o que for. Comprimiu a hipófise. O que vai gerar na maioria das vezes? Aquilo que eu te falei. Uma hemianopsia heterônima bilateral. Bitemporal, desculpe. Hemianopsia heterônima bitemporal. Por que isso? Olha só o que é isso que eu estou falando, esse hemianopsia heterônima bitemporal. O que significa isso? O paciente tem uma hemianopsia, um defeito de campo visual. É heterônima por quê? Lembra do hétero? Hétero é aquele que gosta, né? O heterossexual, sexo oposto, é diferente. Hétero significa, então, diferente nesse caso. Por que diferente? Porque o olho direito vai ter um problema, ó, no campo visual direito e o olho esquerdo no campo visual esquerdo. Porque, gente, se fosse direito, seria homônimo. Lembra? Homônimo é igual, direito de um lado, direito do outro. Aqui é heterônimo. Então, o problema está direita de um olho, esquerda do outro. Então, ó, meu campo visual está prejudicado, essa região mais externa, essa visão minha temporal. É isso que está prejudicado. Geralmente, um tumor de hipófise começa a apertar ali e eu começo a perder minha visão lateral. Eu fico com uma dificuldade de enxergar. Então é o taxista que chega para você falando, ó, doutor, eu tô batendo no retrovisor direto enquanto dirijo, não era assim. Porque, cara, ele tá ficando cego naquela região, ele não enxerga mais aquilo. Então aqui, ó, olha só essa foto, que bonito. 2, lesão no quiasma, geralmente é a compressão por um tumor de hipófise, que vai gerar, ó, uma hemianopsia bitemporal. O olho direito tá ruim na direita, o olho esquerdo tá ruim na esquerda. Porque se o olho esquerdo tivesse ruim na direita, seria homônimo. E aqui é heterônimo. Ficou claro isso? Agora, pessoal, essas bizarrices aqui, deixa pra lá. Quer ver uma dica? Se o problema for quadrantopsia, o que é isso? Um quadrante, você não enxerga direito? Lesão parietal. Cara, o problema tá, ó, nessa meioca aqui, ó, uma região dessa. Ah, não enxerga um quadrante direito. Não enxerga um quadrante? Lesão temporal. Ah, é o cara que fez uma cirurgia no lobo temporal, sei lá, foi tratar uma epilepsia de lobo temporal, machucou, lesou, gerou quadrantopsia. Então, qualquer patologia de lobo temporal pode gerar esse padrão no qual um quadrante fica alterado. É isso que você tem que saber. Pessoal, não fica nesse detalhe, vocês vão se perder, isso aqui é específico demais. Agora, vamos descer mais, que aí é mole de entender também. Gente, quando a gente vai lá para baixo, olha só que interessante. Vamos pegar a lesão aqui de número 9. Lesão de número 9, que eu te mostrei lá. Lembra? Aquele paciente tinha uma lesão retroquiasmática, depois do quiasma. É esse cara aqui. Gente, o quiasma está aqui. Lesão retroquiasmática pode ser várias, né? Tem todas essas regiões aqui. Mas o clássico é lá atrás. Está aqui a região 9. Ó. Fui lá e cortei essas fibras, essas radiações ópticas. Lesei o lobo occipital do paciente. Gente, olha só. Se
o lobo occipital esquerdo, no caso aqui da imagem é o direito que eu estou apontando, o lobo occipital direito é responsável por interpretar o meu campo visual à direita. Vamos voltar a foto para vocês lembrarem? De novo, ó, rosinha aqui, ó. Todo esse campo visual ele é interpretado por esse lobo occipital. Então, se o problema for nele, você vai ter dificuldade de enxergar esse lado aqui todo. Então, gente, tá lá. Aqui, ó, 9 lesou. Como é que fica? Lesão de lobo occipital à direita. Fica uma hemianopsia, que é... É heterônima ou homônima? Não sei, vamos ver. Como é que tá o olho direito? Ah, o campo visual esquerdo que tá ruim no olho direito. Ah, beleza. E no esquerdo? Pô, também é o esquerdo. Então, o olho direito tá ruim na esquerda, o olho esquerdo tá ruim na esquerda. Se é a esquerda de um olho e esquerda de outro, isso é heterônimo? Não, isso é homônimo. Beleza, tá lá. Hemianopsia homônima. Por que é contralateral? Gente, porque lesou aqui, prejudica o campo visual desse lado. Ficou claro? Macetão, hein? Lesão que gerou quadrantopsia, problema de lobo temporal. Lesão que gerou problema relacionado à hemianopsia bitemporal, heterônima bitemporal, você vai lembrar do quiasma, você vai lembrar de um tumor de hipófise. Lesão que fez esse padrão aqui, de um olho não enxerga, o outro enxerga, é no nervo óptico. E olha que curioso, pessoal, talvez alguns de vocês se perguntaram, por que aqui no final, ó, beleza, Lucas, eu entendi que é uma hemianopsia, entendi que ela é homônima, entendi que ela é contralateral, mas que bolinha branca é essa? Por que tá normal a visão aqui? Não era para estar tudo preto, que nem tá aqui em cima? Gente, isso aqui algumas pessoas não sabem explicar. Às vezes acham que a mácula, que é aquela região central, ela é tão importante para a visão que existem circulações colaterais do outro lado, de outras artérias que suprem aquela região. Outras pessoas acham que a representatividade cortical da mácula ela é tão grande que mesmo numa isquemia de lobo occipital, acaba compensando aquilo ali. Então, você tem sim uma lesão de um campo visual, mas preserva essa bolinha, preserva a mácula. Pessoal, o que você tem que entender é como é que fica a lesão no nervo óptico, tenho certeza que você já entendeu, como é que é a lesão na maioria das patologias quiasmáticas, que eu também tenho certeza que você já entendeu, decorou quadrantopsia, problema temporal, e entendeu que na região occipital vai ser esse o padrão. Se você conseguiu isso, eu estou mais que satisfeito. Um abraço.